Eu tenho algo especial da parte de Deus para vocês nesta manhã. Nós estamos encerrando hoje um trabalho que durou 10 semanas, que é o material chamado Confissão Vitoriosa da Palavra. E embora nós estejamos concluindo hoje estas ministrações, essa série de ministrações, eu gostaria que vocês não só guardassem este material, mas relessem sistematicamente, porque a confissão da palavra é uma arma poderosa no processo de transformação da nossa mente e das realidades que estão à nossa volta. A palavra de Deus diz que tudo que foi criado por meio da palavra. E à medida que eu e você confessamos a palavra de modo vitorioso, ou confessamos aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz, nós somos capazes de ser influenciados por esta palavra e por ela dirigidos. Então, não só aquilo que você leu aqui esses dias, mas qualquer coisa relacionada à palavra de Deus que você passa a confessar de um modo a crer, vai produzir muitos efeitos na sua vida e vai abençoar você e toda a sua família. Quero saudar aqueles que nos assistem pela internet e dizer a vocês também da alegria que temos de poder nos comunicar com gente que às vezes não está aqui presente, mas estão ligados a nós também através dos meios de comunicação que estão disponíveis e que são uma bênção para nós. Eu quero convidar você que tem este material nas mãos a abri-lo comigo na página de número 25, é o capítulo de número 10, que diz assim: confesso que neste dia viverei na esperança da volta de Cristo. Deixa eu só fazer aqui uma estatística, uma pesquisa. Quantos têm esse livro nas mãos? Levantem-me. São de parabéns, viu? Parabéns por tê-lo trazido. Deixa eu fazer uma coisa que eu fiz nas outras semanas junto com vocês. Eu quero ler os capítulos todos que estão aqui no índice. O índice é a segunda página do livro. E parece chatice isso, né? Ficar repetindo sempre a mesma coisa. Mas é para que você retenha. Tem gente que não gosta, tem gente que reclama, até que o pastor prega mais de uma vez o mesmo tema. Mas é bíblico isso. Você sabia que os 66 livros da Bíblia contam basicamente a mesma história? A Bíblia diz que a repetição nos traz segurança. E todas as vezes que você repete alguma coisa, você está firmando aquele valor no seu coração. Então eu quero desafiar você a abrir o índice e leia junto comigo aqui o que está dividido nesses 10 capítulos. O primeiro deles foi a introdução à confissão vitoriosa da palavra, que explica justamente o propósito pelo qual é necessário que tornemos esta uma prática em nossa vida. O segundo declara: quando Cristo morreu, eu morri e estou crucificado com Cristo. A compreensão desta verdade transforma a vida de todo ser humano. Esses dias eu estava conversando com um irmão que até estava dirigindo, me mandou uma mensagem e eu me senti na hora desejoso de responder e fiz isso. E ele falava a respeito das questões relacionadas ao céu e ao inferno, e Deus naquele momento trouxe um texto ao meu coração, ou trouxe uma frase ao meu coração. E essa frase que o Senhor me inspirou ali na hora diz assim: Jesus é a única pessoa capaz de levar-nos ao céu. E eu e você somos a única pessoa capaz de nos levar ao inferno. Jesus é o único que pode te levar para o céu. E você é a única pessoa que pode te levar para o inferno. Por quê? Porque se nós tomamos posse do fato de que quando Cristo morreu na cruz, eu morri com Ele e justificado fui de todos os meus pecados e recebo aí pela fé a convicção da minha inclusão na morte dEle, eu creio que nós passamos da morte para a vida. E quando nós não cremos nisso, nós podemos fazer o que for, jamais seremos salvos. No capítulo de número 3 diz assim: quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para ser uma nova criatura. Às vezes nós ressuscitamos, mas não somos uma nova criatura. Isso implica no fato
de que talvez a nossa fé não tenha produzido os frutos necessários para podermos declarar isso com toda a convicção. Por isso a necessidade de repetirmos ministrações como estas, de declararmos a palavra de Deus. E no capítulo de número 4 diz assim: quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. E parafraseando lá o texto de Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justamente por este fato, que quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. E no capítulo 5 diz assim: quando Cristo voltou aos céus, eu fui colocado à direita de Deus, a minha vida foi elevada com Ele aos lugares celestiais. Essa declaração de que a nossa vida foi elevada implica no fato de que nós temos um padrão mais elevado de vida a ser vivido. E isso nos desafia a buscar justamente este padrão mais elevado. O capítulo 6: terei saúde neste dia, porque Jesus Cristo nos dá saúde, porque está escrito que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós já fomos curados. O 7: terei prosperidade financeira neste dia. Por quê? Por causa de um novo estilo de vida que gera prosperidade. Um estilo de vida pautado pela obediência dos mandamentos do Senhor faz com que o ser humano prospere em todos os sentidos. 8: terei proteção do Senhor neste dia. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, que o temem, e os livra. 9: confesso que Deus estabeleceu comigo e com minha família uma nova aliança firmada com o sacrifício de Jesus. Ou seja, Deus tem uma aliança comigo e com você e com os filhos que o Senhor nos dá. E agora, nesta manhã, nós vamos tratar aqui do capítulo de número 10, que diz: confesso que neste dia viverei na esperança da volta de Cristo. Este tema é o tema talvez mais importante da vida cristã. E eu quero convidar você a abrir o capítulo de número 25, e depois nós vamos finalizar, depois de ler esses textos, com uma história das Escrituras, uma ilustração, uma alegoria que a Bíblia nos oferece, que vai ajudar você na compreensão deste assunto, deste tema. Capítulo de número 10, página de número 25, eu quero ler com você, diz assim: para isso, minhas prioridades são o crescimento e a expansão do reino de Deus aqui na terra. Consigo alcançar essas prioridades através do meu testemunho, do meu tempo, das orações, do investimento em pessoas e do desenvolvimento da minha missão de fazer discípulos. Imagina você que a expansão do reino do Senhor nesta terra depende única e exclusivamente de pessoas. A Bíblia diz que os anjos quiseram ter o privilégio de pregar o Evangelho, mas a eles não foi dado pelo único fato de que eles não haviam experimentado a queda, por isso não poderiam testemunhar da grande salvação que houve em Cristo Jesus. E a única maneira de Jesus se mover nesta terra, de Deus realizar a sua obra, de alcançar outras vidas, de que outros sejam salvos, é através da vida de cada um de nós. Ontem eu estava assistindo um documentário na televisão que fala da população carcerária no Brasil, especialmente focada nos jovens e nos adolescentes que estão nas cadeias. Cada jovem ou cada adolescente que está internado no sistema prisional brasileiro custa aos cofres do Estado e ao seu bolso e ao meu bolso R$ 7.900 por mês. E são dezenas de milhares que estão ali recolhidos nestes locais, privados da liberdade, privados da convivência com seus familiares. E até esse programa trazia uma estatística muito triste,
80% dos internos no sistema prisional, dos jovens e adolescentes, 80% não recebem visita de absolutamente ninguém. Ninguém vai vê-los. E mostrava justamente o domingo, né, que é o dia de visita, e duas coisas assim muito chocantes. A primeira, das 20% que recebem visitas, a grande maioria de mães e avós. E as mães e avós sendo submetidas à revista que é realizada para que você possa adentrar num presídio. E a revista, como o próprio nome diz, é revista íntima. Então é uma coisa horrorosa que mães e avós são submetidas para ir visitar os seus netos, netas que estão presos, filhos, filhas que estão presos. E por que eu estou falando disso neste momento? Porque nós temos, como cristãos, a condição de exercer o ministério para o qual fomos chamados depois da nossa conversão, e a única coisa que nos motiva a servir a Deus é a absoluta certeza de que Ele voltará, ou de que Cristo voltará. De outra forma, que motivação tenho eu de fazer a obra de Deus? Por isso, muitos sentem-se desencorajados e desanimados em relação à obra de Deus, porque não tem clareza e convicção de que o Senhor vai voltar. Mas a palavra dele diz que ele vai voltar, e eu quero conferir com você o que está escrito. No próximo parágrafo aqui está escrito assim: a palavra de Deus me mostra que o propósito eterno do Pai é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E então o meu principal objetivo hoje é testemunhar, é evangelizar, é fazer discípulos, seja em casa, no trabalho ou na escola. Se por causa disso sofrer lutas, perseguições, aflições e dificuldades, continuarei meditando, confessando e agindo de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia me garante que a minha recompensa nos céus será grande. Olha o que está escrito aqui nos versos seguintes. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma recompensa tremenda para aqueles que entendem que Jesus vai voltar e que fazer a obra dele é algo de extrema inteligência e sabedoria. E ainda tem uma recompensa poderosa, que diz assim: se vocês crerem nisso, e vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar a você todas as demais coisas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma das coisas que deve ser o primeiro efeito na vida de alguém que se converte a Jesus, sabe qual é? É dizer: o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Essa deve ser a grande motivação de todo aquele que tem o Espírito de Deus. Essa é a grande motivação de todo aquele que foi alcançado por Deus. Porque se Deus preservou você e a mim neste mundo, é porque Ele desejava fazer de mim e de você um instrumento nas mãos dEle. Senão, quando nós somos batizados, era só segurar alguns segundos a mais ali embaixo d'água, e já estaria tudo certo. Você era promovido para a glória, ia encontrar Jesus, os anjos, ver o trono de Deus. Você pensou coisa maravilhosa? Mas Deus não me permite segurar você ali. Ele fala para levantar de volta. Ele fala: afunda o camarada, mas traz de volta. E não demora muito não, senão ele vai engolir a água. Então é uma coisa que deveria ser tão clara, mas tão clara para nós, que todos estariam produzindo muitas vidas. Como vocês podem perceber, Deus nos tem dado um espaço muito grande. E não é porque Deus quer que a gente seja espaçoso ou folgado, é porque Ele quer que nós ganhemos muitas vidas para Jesus. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, mais especificamente há uns 16 ou 17 anos atrás, e esses dias eu tenho pensado muito nisso, e isso tem me feito renovar o desafio, e já já vocês vão saber de muitas novidades que nós vamos estar implantando aqui na nossa comunidade, mas de ganhar muitas almas para Jesus.
Quando nós assumimos este ministério, há 16 anos atrás, um pouco mais, nós tínhamos um grupo muito pequeno. E Deus deu uma visão e uma estratégia de alcançar vidas que nasceu de uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu estava uma ocasião na porta da comunidade, quando era ali na Vila Nova ainda, aqui alguns quarteirões aí para baixo, um prédio logicamente muito menor do que esse. Eu estava numa manhã na porta da comunidade, aguardando o horário de uma reunião que nós tínhamos pela manhã, quando eu olho descendo assim a rua, duas crianças, uma de aproximadamente uns 3 ou 4 anos de idade, e a mais velha não tinha mais do que 6 ou 7. E elas vinham, eram umas 15 para as 9 da manhã, elas desciam a rua de mãozinhas dadas, as duas. Mas na hora que eu olho para elas, elas estavam segurando, uma delas, a maiorzinha, estava segurando assim no braço, uma garrafa dessa aguardente 51, uma garrafa de pinga. Uma criancinha de 3 e uma de 6, descendo a rua do bar com uma garrafa de pinga na mão. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por este bairro. E o que aconteceu? A partir daquele dia, Deus colocou não só no nosso coração o desafio, mas um fogo e uma estratégia. E nós ganhamos aquele bairro para o Senhor. A igreja ali se tornou tão relevante que todo mundo passou a nos conhecer. Nós criamos estratégias de alcançar aquelas casas, de entrar naqueles lares, pessoas muito problemáticas, muito cheias de misérias, mas nós fomos ali canais de Deus. Muitos, depois quando nós viemos para cá, não vieram junto, mas logo outra organização, outra igreja tomou conta daquele prédio que nós tínhamos ali, e estão ali até hoje realizando a obra de Deus. Mas é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós tínhamos uma vizinha a uns 100 metros ali da comunidade, uma mulher viciada em drogas e que tinha muitos filhos pequenos, eu creio que um de cada pai. Um dia, nossa turma chegou lá na casa onde ela morava e ela vivia drogada e às vezes internada. Nós encontramos uma criança de menos de 1 ano de idade, alguns meses de idade, que já fazia 1 ou 2 dias que estava abandonada em cima de uma cama, sozinha. E nós pegamos essa criança, levamos para casa, depois levamos ao médico, levamos para o hospital, cuidamos daquela criança, logicamente depois fomos obrigados a devolver para aquela mãe. Mas é esse tipo de realidade que o mundo enfrenta. Mas quando nós não temos convicção de que Cristo um dia voltará para pedir contas daquilo que nós fizemos com o testemunho que Ele nos deu, daquilo que nós fizemos com a vida e com a experiência que Ele nos deu, a nossa vida é muito sem sentido. E às vezes a gente começa até a reclamar da vida, e às vezes chega ao caso até de cristãos serem ingratos, e cristãos acharem que não vale a pena ser cristão. Por quê? Porque não olham para a necessidade daqueles que ainda não foram alcançados, que vivem numa absoluta e extrema miséria. Mas ele diz assim: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E o reino do Senhor consiste em fazermos com que outros conheçam a Ele e sejam por Ele transformados. E ele completa a frase dizendo: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele tem uma promessa poderosa para aqueles que creem, que ele voltará, e porque creem que ele voltará, fazem da sua vida algo muito significativo. Aqui no texto seguinte diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Deus estará sempre conosco, sempre conosco, sempre conosco, sempre conosco. Ontem eu estava testemunhando para um irmão que estava junto comigo. Deus tem sido tão bom conosco ao longo dos anos. Às vezes nós saímos com uma agenda muito intensa, às vezes viajamos para muitos lugares, às vezes andamos
diversas cidades, estados, numa única semana. Às vezes viajamos para outros países muito distantes, mas nunca nada deu errado. E eu reputo este fato a esta promessa do Senhor, e diz que eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ontem eu testemunhava justamente isso. Quantos lugares nós já fomos, cada lugar às vezes muito complicado, lugares difíceis, mas o Senhor sempre esteve conosco e nada deu errado. Eu já estive em lugares que nem eu sei se eu teria coragem de voltar lá. Uma ocasião nós fomos ministrar numa igreja na Baixada Fluminense, na cidade de Nova Iguaçu, um dos lugares mais feios que eu já fui na minha vida, e Deus preservou. Já fomos em lugares muito, muito, muito distantes, e Deus nos preservou, justamente por causa desta promessa que o Senhor faz a cada um de nós. E no próximo texto você vai encontrar a seguinte declaração: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele nos predestinou para ser parecidos com Jesus, para ser semelhantes a Jesus, para sermos aqueles que vão refletir a imagem de Jesus. E isso só acontece quando nós temos a convicção de que ele voltará. E a palavra continua dizendo aqui, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Este é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E agora o próximo texto, Mateus 16:15, que diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Uma das coisas que eu tenho percebido, eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho em muitos lugares, pelo menos 3 ou 4 continentes já ouviram a nossa mensagem, e o que a gente percebe é que as necessidades dos seres humanos são parecidas, são iguais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se você vai na Ásia, a necessidade do ser humano é a mesma da dos brasileiros. No Oriente Médio, a mesma dos brasileiros. Na Europa, a mesma. Nas Américas, a mesma. Por isso o Senhor diz, vai e prega para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro carece das mesmas necessidades, sofre dos mesmos males, tem as mesmas angústias. E se nós podemos, de alguma forma, estender a mão, nós podemos ajudar muitas pessoas. Nós tivemos este ano, o território palestino, lá nesse lugar onde está hoje implantada a guerra. E um dos nossos irmãos tinha visto na televisão que eles viviam em extrema miséria naquele lugar. E o nosso irmão comprou algumas camisas da seleção brasileira para dar para tamanho infantil para crianças, e comprou uma bola de futebol. Não dava para levar mais por causa da bagagem, do peso e tudo mais. E nós estivemos lá no território palestino, e quando nós conversávamos ali com uma mulher que tinha 3 filhos, e ela começou a falar das lutas, das dificuldades para se manterem ali. Eles são vítimas de um partido político que os manipula e usa deles para afligir Israel. Tanto é que vocês estão vendo na televisão agora, eu quero afiançar-lhes, não existe ali inocente, nem de um lado nem do outro. Inocentes são aquelas crianças que estão morrendo, porque o partido político ali, o Hamas, para chamar a atenção para suas causas, eles provocam Israel ataca os árabes que ali moram, e aí vira aquela confusão, e o povo fazendo passeata. Ontem eu estava vendo, estava marcada uma passeata lá em Paris, contra os judeus e a favor dos palestinos, quando na realidade eles provocam justamente para que isso aconteça, para que
o partido deles lá, o Hamas, ganhe visibilidade e possa angariar mais fundos, mais dinheiro do mundo todo. Só que eles disparam 150 foguetes por dia contra Israel, que se não tem um escudo antiaéreo ali, já tinha matado milhares e milhares de pessoas, porque eles jogam esses foguetes em direção às cidades grandes, e a pessoas que estão ali de modo pacífico, vivendo as suas vidas, e eles precisam do Evangelho. E quando nós estivemos lá, nós não só falamos do Evangelho, mas também pudemos demonstrar o amor de Cristo. E quando entregamos para uma mãe uma bola de futebol e camisetas do Brasil para seus filhinhos, ela falava que eles não têm nada, não tem absolutamente nada. Lá parece que é feriado todo dia, não tem uma indústria, não tem um comércio, não tem coisa nenhuma, miséria total. E eu estou falando de coisas que estão acontecendo lá, mas estão acontecendo aqui, igualzinho em algumas comunidades. Logicamente o Brasil hoje vive numa situação diferente por causa dessas ajudas que o governo dá. De modo geral, ninguém está na extrema miséria mais, a não ser que seja viciado em drogas e esteja usando o recurso todo que recebe para consumir drogas, que acontece muito. Mas de modo geral, Deus nos tem feito portadores de boas novas, para que nós as entreguemos, para que nós testemunhemos, para que nós nos levantemos. E muitas vezes pessoas que estão ao seu lado, pessoas que aparentemente estão bem, pessoas que têm posses, como o caso de um conhecido que suicidou-se agora há 2 meses atrás, um homem muito rico, com posses, com bens, com família, e conseguiu dar 2 tiros na cabeça. Eu nunca vi isso, mas aconteceu, 2. As coisas estão assim. E se nós não vivemos na expectativa de que Cristo vai voltar, nós simplesmente lavamos as mãos e dizemos: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso testemunhar, porque eu já fui alcançado, eu já fui salvo. Aguarde carta. Você já vai ouvir o que a palavra diz a esse respeito. Quero só concluir aqui com vocês, lendo agora Lucas 24, 47, que diz: e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui no caso é porque eles moravam em Jerusalém, ou estavam em Jerusalém. Eu digo para você, pregue o Evangelho a todas as nações, começando de Londrina, começando da sua casa, começando do seu bairro, começando do seu local de trabalho. Pregue o Evangelho e você vai se surpreender como as pessoas estão carentes e receptivas. Pregue o Evangelho. E agora aqui o último, Mateus 5, 11 e 12, diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e se regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não pensa você que a vida de quem prega o Evangelho é sempre fácil. Tem lugar que nós somos rejeitados. As pessoas fazem questão de buscar, de alguma forma, nos caluniar ou denegrir a nossa imagem. Mas o Senhor fala: fica em paz, que não vai ser a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer, porque aconteceu isso com aqueles profetas que vieram antes de nós. Todos eram tidos como malfeitores. Muitos foram presos, torturados, receberam açoites, alguns foram mortos, mas os seus nomes estavam escritos no livro da vida, e eles têm a vida eterna na presença do Senhor. E eu quero desafiar você agora a abrir a sua Bíblia junto comigo, em Lucas, capítulo de número 12, verso de número 35, nós vamos ler até o 48. Lucas 12, de 35 ao 48. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 35. Desculpem, 12, do verso 35 ao 48.
Diz assim, todo mundo achou? Estou ouvindo barulho de página de Bíblia ainda. Esperar mais uma meia horinha. Não, parou já. Deixa eu ler aqui para vocês. Esse texto diz assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater na porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, o servirá. Olha o que está escrito aqui na palavra. Quando o Senhor voltar e nos encontrar atentos, vigilantes, trabalhando, Ele não só nos convidará à sua mesa, mas Ele nos servirá. Quer Ele venha na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ou seja, ele está falando aqui de pessoas que receberam algo, receberam o alimento para dar aos seus conservos. Pedro pergunta: essa parábola é para nós ou para aqueles que não te conhecem? É para nós ou é para o mundo sem Deus? Aí Jesus explica: é para aqueles que receberam alimento, para dar aos meus conservos. É para a igreja. E ele continua dizendo assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os seus criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-o à sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, a nossa situação é complicada se a gente não vive na expectativa da volta de Jesus. O mundo está melhor que a gente. O mundo sem Deus, os ímpios estão melhores que a gente, se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Tá ou não? Você pode dizer assim comigo: misericórdia? Deus tenha misericórdia de mim e de você, e não nos permita gastar ou jogar fora aquilo que nós recebemos. Olha, vou concluir aqui antes de fazer uma explicação melhor desse texto. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito se lhe pedirão contas. Eu quero só fazer aqui um parênteses. Existem promessas grandiosas, maravilhosas, tremendas na Bíblia, para aqueles que entendem que Jesus vai voltar. Mas muitos ainda têm dúvida.
alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, morreu um camarada que eu conheci durante algum tempo, preguei o evangelho para ele muitas vezes. Esse homem era um homem muitíssimo rico, muito rico. E eu me lembro de diversas vezes ter aberto a Bíblia com ele e mostrado aquilo que as Escrituras diziam. E ele nunca acreditou que aquilo de fato fosse real. Mas além deste fato, este homem tinha uma outra prática da qual ele foi alertado muitas vezes. Ele fumava muito. Eu convivi e passei algum tempo com ele, e às vezes ele usava um cigarro para acender o outro cigarro. E às vezes ele tinha 2 cigarros acesos em cima da mesa, porque ele esquecia que um estava aceso, acendia outro cigarro e ficava 2 acesos ali inteiros. E este homem, no que pese o fato de que tinha muito recurso, mas muito dinheiro, um dia ele sentiu um pouquinho de falta de ar, entrou internado aqui num dos hospitais da nossa cidade e morreu algumas horas depois e não teve chance de fazer absolutamente nada por ele, porque os seus pulmões estavam completamente destruídos. E ele nunca ficava doente. Foi uma vez só, uma chance só. E ele se foi, morreu, e além de tudo ainda não aceitou a Cristo, o que nos gera um temor dele ter ido para um destino muito terrível. Por que eu estou falando do cigarro aqui? Porque a vida inteira falavam para ele: para de fumar, que um dia você vai morrer por causa de cigarro, para de fumar, porque isso aí faz mal para você. E ele achou que aquilo nunca ia acontecer. E alguém fala: mas que camarada burro, hein? Só que a gente fala que Jesus vai voltar e tem gente que vive como se ele não fosse voltar. E aí algum dia alguém vai dizer: que camarada burro, hein? Sabe como é que eu sei que Jesus vai voltar? Eu tenho plena consciência disso. Porque o Velho Testamento disse que ele viria e ele veio. E o Novo Testamento diz que ele vai voltar. E se o Velho Testamento diz que ele viria e ele veio, e eu tive em alguns lugares onde ele andou, e tem marcas assim, irrefutáveis, inquestionáveis do fato de que Jesus existiu, de que ele morreu e de que ele ressuscitou. No entanto, muitos vivem como se isso não fosse uma realidade. Deus tem recompensas tremendas para aqueles que assumem um estilo de vida pautado pelo fato de que Jesus vai voltar. Eu tenho, ao longo dos mais de 25 anos que eu conheço a Cristo, dedicado grande parte da minha vida à pregação do Evangelho. Embora tenha uma família como todos têm, aliás, uma família bastante numerosa, né? Nós temos 4 filhas. Embora eu tenha uma atividade profissional muito intensa, com muitos negócios, eu tenho me desdobrado ao longo dos anos, como muitos de vocês o fazem, por este único e exclusivo motivo. A única motivação pela qual eu estou aqui nesta manhã, saio do conforto da minha casa, da minha caminha quentinha, como você. Às vezes viajamos de modo muito intenso para cumprir os objetivos e os programas que nos são impostos ou que requerem a nossa presença. Como você muitas vezes faz coisas, abre a sua casa, tem ali a sua célula, cuida de pessoas. É por causa da convicção que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai pedir contas. E a Bíblia diz que aquele que for achado negligente receberá muitos açoites e a sorte com os infiéis. E aqueles que não conheceram a Cristo vão receber poucos açoites.
Eu quero desafiar você, como igreja de Deus, nesta manhã, a ganhar da parte dele a clareza de que ele vai voltar e de que precisa necessariamente nos encontrar envolvidos com as suas coisas. Só que essa recompensa não é só na eternidade, então você não vai viver debaixo de medo. Essa recompensa é para agora também. Porque a Bíblia diz de um modo claro, em muitas passagens, que as bênçãos reservadas para aqueles que são fiéis começam neste mundo. Tem um texto que eu gosto demais, no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 16, que diz assim: não foi você que escolheu a mim, diz o Senhor, mas fui eu quem escolhi você. E por que Deus fala isso? Por que Jesus disse isso? Porque o diabo fica todo o tempo tentando convencer a você que você não vale nada, que você não presta, que eu não presto, que eu não valho nada. E às vezes ele fica tentando convencer a gente que o nosso irmão não vale nada, que o nosso irmão não presta. E este trabalho é do diabo e muitos caem nele. Por quê? Por que o diabo faz isso? Por que o diabo tem tanto interesse em dizer que você não presta, que você não vale nada? Até compôs uma música, né? Aquele, você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque quando nós ganhamos essa compreensão mentirosa, equivocada, nós achamos que não somos tão bons a ponto de Deus nos escolher. Mas Deus faz questão de colocar um texto nas Escrituras que diz: não foi você quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi você. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que Ele amou a mim e a você, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e nos deu vida juntamente com Cristo. Para que nós ganhemos a compreensão da continuidade do texto de João 15,16, que diz: eu escolhi você e designei você para que você vá e dê frutos, a fim de que os seus frutos permaneçam. E na sequência, sabe o que ele diz? Para que, a fim de que tudo aquilo que você pedir em meu nome, o Pai do céu vos conceda. Se eu pudesse traduzir isso num português mais comum, diz assim: Deus está dizendo, dá o que eu te peço, e eu vou dar tudo o que você me pede. E o que Deus pede a você e a mim é que nós possamos dar frutos, e viver como se Jesus estivesse voltando hoje, a cada dia. Tem um escritor irlandês, morreu muito jovem. Ele dizia assim: viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Oscar Wilde morreu muito jovem. Ele fala: viva cada dia como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Vai ser o último mesmo. Então viva cada dia como se Jesus fosse voltar. E um dia você acerta. Nós precisamos viver nessa expectativa. Agora, quando a gente vive nessa expectativa, olha para mim aqui agora. Como é que você trata a esposa? Como é que você trata o marido? Como é que você trata o filho? Como é que você trata o pai? Como é que você trata o teu irmão? Quando você vive na expectativa de que Jesus está voltando hoje. Você vai tratar da melhor maneira possível. Você já viu aquele filme que tem não me lembro o nome da atriz agora, ela recebeu uma notícia que ela ia morrer nos próximos dias. E ela entra em parafuso, né? E agora muda completamente o comportamento. Imagina alguém que sabe, você tem uma semana de vida. Vai ficar brigando com todo mundo ou não? O que você acha? Última semana de vida, vai ficar arrumando confusão, encrenca com todo mundo ou não? Vai ou não? Lógico que não, vai tratar como? Bem, meu benzinho, meu amorzinho, vem cá, te amo tanto, ai que saudade que eu vou sentir de você. Não é assim? Então imagina você viver todo dia como se fosse o último. Hein, Marcelo? Coisa linda, levar café na cama para a Gisele.
Meu amorzinho, meu benzinho. E você acha que a pessoa ia ter dificuldade ou não? De fazer as coisas direitinho? Se soubesse ter uma semana de vida? Ia ter dificuldade ou não? Ia ficar lutando contra a carne contra o espírito. Será que eu mato ela primeiro? Não, não faz isso. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Não faz porque não quer. A gente sabe. Então quando a gente tem a compreensão e ganha do Espírito Santo essa consciência de que Jesus vai voltar a qualquer momento, e até ele faz uma analogia aqui, comparando com o ladrão. Se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ia ficar com a espingarda atrás da porta. Mas ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Aliás, enquanto Jesus esteve nesta terra, nem ele sabia o dia e a hora. Nem ele sabia. A Bíblia diz textualmente que o Pai não revelou a ele quando seria o dia da sua volta. É lógico que hoje ele sabe, ele está sentado à direita de Deus. Mas o desafio é este, para mim e para você neste dia, ganharmos a consciência que Jesus vai voltar. E pode ser hoje. Viva cada dia com essa compreensão. Viva cada dia com essa consciência. E quando ele voltar, tem que achar você trabalhando. Então não é, vou tirar mais uns 30 anos de férias aí, se ele voltar, daí eu começo a trabalhar. Vou dar uma descansada boa. Consagre sua vida ao Senhor. Imagina você que Deus pede um dia para nós na semana. No cristianismo, o domingo foi estabelecido como o dia do Senhor. E tem gente que está tão ocupada trabalhando para si mesma, que nem o domingo pode dar ao Senhor. Não estou aqui para condenar ninguém, estou aqui para ensinar. Às vezes não pode dar uma hora na semana para ter uma célula dentro da sua casa, ou para ir a uma célula. As melhores experiências que eu tive com o cristianismo foi dentro de uma célula na minha casa. Nós tivemos por mais de 25 anos temos célula na minha casa. Eu, o ano passado, fiquei um pouco doente, tive que parar, mas minhas filhas continuaram. Hoje tem 2 células na minha casa. Viva na expectativa da volta de Cristo hoje. Eu quero encerrar junto com vocês agora, orando, para que o Senhor devolva a mim e a você essa expectativa de que Jesus vai voltar. E pode ser hoje. Mas se não for hoje, pode ser amanhã. E se não for amanhã, pode ser depois de amanhã. E se não for depois de amanhã, pode ser depois de amanhã. Então viva cada dia como se ele fosse voltar neste dia. Aí o comportamento vai mudar. Aí em casa vai ser só alegria, amor, amorzinho para cá, benzinho para lá, beijinho aqui, abracinho, comidinha gostosinha na mesa, educação primorosa, lealdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí fica todo mundo crente. E aí Jesus é exaltado. E aí ele pode voltar. Eu quero desafiar você a hoje encarar o cristianismo desta maneira. Jesus vai voltar. Você pode declarar isso comigo agora? Jesus vai voltar. Mais uma vez. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Às vezes eu vejo famílias tão desajustadas, mas tão desajustadas. É porque não tem nenhuma convicção de que Jesus vai voltar. Aí vive de qualquer jeito. Eu quero desafiar você a gastar a sua vida nesta convicção de Lucas 12, 35 ou 48. O dono da casa saiu por um instante, mas o dono da casa vai voltar. E quando ele voltar, ele espera encontrar os servos a quem ele instituiu para alimentar os seus conservos, trabalhando e os alimentando.
Eu quero hoje, depois de uma exposição tão simples das Escrituras, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra nova entre nós. Eu quero orar para que aqueles que chegaram aqui hoje sem nenhum desafio na vida, nenhuma convicção de chamado, aquele, como diz o ditado popular, está empurrando com a barriga. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração, porque Jesus vai voltar. É como um fumante que não para de fumar, e a hora que cai no hospital, o médico olha e fala, não tem o que fazer. Se você está ouvindo hoje essa mensagem e continuar vivendo a vida da mesma maneira, talvez em determinado momento você vai ouvir a seguinte declaração, mas não tem mais o que fazer. Que o Espírito Santo hoje possa tocar cada coração. A palavra foi liberada, a palavra foi lançada, a palavra foi proclamada, a palavra foi anunciada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar. Eu quero orar junto com você. E eu quero junto com você assumir aqui um compromisso. Eu quero que você assuma comigo um compromisso. E eu vou assumir junto com você. Compromisso de nos encontrarmos lá no céu. Haja o que houver. A que preço for. Assuma esse compromisso. Eu quero estar lá naquele dia. Eu quero encontrar todos os meus irmãos. Hoje uma irmã, fazia dias que eu não abraçava, abracei ali atrás, cumprimentando-a quando eu cheguei. E ela falava para mim, a gente nunca pode estar junto tanto de tempo que gostaria, né? Uma vida tão corrida que todos nós levamos. Mas vai chegar um dia que nós vamos poder estar juntos. Vai chegar um dia que nós vamos ter tempo para estar juntos. Não vamos estar mais preocupados com as demandas desta vida, com aquilo que vamos comer ou que vamos vestir. Vai haver um dia que nós seremos alimentados diretamente pelo Senhor. Mas para isso é necessário que hoje, ganhemos a consciência de que Jesus vai voltar. Eu quero desafiar você a isso. Quero desafiar você a levantar a sua cabeça e a entender que o dono da casa vai voltar. E que nós possamos de verdade ser achados trabalhando, envolvidos na tarefa que Ele nos designou. Quero convidar você agora a fechar seus olhos. E eu quero orar por você. E por mim também. Pai querido, é no nome de Jesus que eu clamo para que o Teu Espírito de vida, que nesta manhã nos trouxe à mente verdades tão importantes, para que Ele transforme o coração de cada um de nós. Muitas vezes o diabo tem lançado em nossa mente tanta insegurança, sentimento de desconforto, e nós achamos que nem vale a pena servir ao Senhor, quando na realidade a Tua palavra diz que existem promessas preciosas para a vida daqueles que não só ouvem, mas entendem e praticam a Tua palavra. Recompensas que começam nesta vida, recompensas que nos seguirão por toda a vida, recompensas que nos aguardam na eternidade, na presença do Senhor. Pai, eu sei, existem pessoas que enterraram talentos, pessoas que já nem têm tanta vontade de ouvir a Tua palavra, outros até mesmo já desistiram disso. Tua palavra diz que fomos estabelecidos servos do Senhor, para alimentar os Teus conservos. Somos Teus mordomos. Somos aqueles a quem o Senhor confiou, não só a Sua palavra, mas os Seus bens. Senhor, desperta hoje a Tua igreja, nesta manhã. Converte esses corações, cada coração, os nossos corações.
Pai, até mesmo aqueles que nos ouvem pela internet agora, sejam tocados pela Tua palavra, sejam alcançados por estas verdades, e de verdade se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Lares que estão contaminados pelo espírito de divisão e vivem numa intensa batalha, como se o Senhor jamais viesse pedir-lhes contas. Gera temor em cada coração nesta manhã. Gera temor, Senhor, temor em cada coração, nos nossos corações. Arrependimento, nojo de uma forma egoísta que muitos vivem. Livra-nos, Senhor, de sermos contados como os infiéis e receber a sorte dos infiéis, como diz a Tua palavra. Pelo contrário, quando o Senhor voltar, nos encontre trabalhando, nos encontre servindo, nos encontre amando, nos encontre abençoando aqueles que o Senhor colocou à nossa volta. Cura os doentes hoje, Senhor, os doentes de alma, os doentes de espírito, os doentes da fé. Cura hoje, meu Pai, e levanta uma igreja consciente de que o Senhor voltará. Em nome de Jesus.